Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou tratar aqui de dois assuntos relacionados à convenção que o PDT fez e que aprovou o Ciro Gomes como candidato, agora sim oficial, do partido à presidência da República. Vamos tratar aqui porque tem uma coisa que aconteceu lá que pode deixar alguns pedetistas simpáticos ao Lula bastante preocupados e insatisfeitos, mas é claro que agradou bastante aqueles que, enfim, entendem que o PDT é um partido que tem candidato à presidência e ele é Ciro Gomes. Enfim, foi uma medida interessante. E vamos falar também da repercussão que teve. O antagonista divulgou uma matéria importante, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder nos dar essa força, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir o vídeo e gostar, manda o like, o joinha para cima. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. O comentário aqui embaixo, por exemplo, o que você vai achar daquilo que eu vou dizer. É importante para a gente medir aí também a opinião de todos vocês. Pessoal, então é o seguinte, vamos começar pelo antagonista que postou algo em seu site muito interessante e que está tendo repercussão legal. Diz lá então que o lançamento da candidatura de Ciro Gomes à presidência impulsionou o número de buscas pelo nome do pedetista no Google. Segundo o Trends, plataforma da empresa que mensura os dados pesquisados, a procura pelo nome do candidato cresceu 315% em 24 horas. Os internautas também buscaram o nome de Gisele Bezerra, a esposa de Ciro, que esteve ao lado do presidenciável durante a convenção do PDT na quarta, dia 20. As buscas pelo termo esposa Ciro Gomes subiram 4.060% e mulher Ciro Gomes 3.610%. Aqui no caso é claro que o percentual é muito, porque certamente a procura pelo nome dela até então, era uma procura não muito grande, e como ela ficou ao lado do Ciro ali mais de uma hora durante a fala dele, isso passou nos jornais e tudo mais, é natural então esse percentual muito maior, porque parte ali de uma base menor do que é daqueles que já procuravam só Ciro ou Ciro Gomes. E o Ciro, comparado a Lula e Bolsonaro, normalmente ele tem uma procura bem menor do que a dos dois. Isso acontece lá no Trends do Google, eu acompanho vez ou outra. E é normal isso, é normal que assim seja. Por quê? Bolsonaro é o presidente, e para o bem ou para o mal as pessoas falam, pesquisam, buscam informações. Os sites estão o tempo todo trazendo notícias do governo e aí o nome de Bolsonaro está lá. Então é natural que Bolsonaro lidere aí a busca lá no Google. Como vai ser natural se um outro nome vencer a presidência? Quem está nesse cargo, ele é naturalmente muito buscado, por diversos motivos. O outro que concorre contra Bolsonaro é quem? É Lula, que governou o Brasil por 8 anos, elegeu sua sucessora e desde 89, a gente às vezes não para pensar nisso, desde 89 as eleições no Brasil tem Lula ou alguém que ele manda ser candidato. Vamos pegar aqui, 89 Lula, perdeu para o Collor. No segundo turno. 94, Lula. Perdeu, quem foi eleito foi Fernando Henrique. 98, Fernando Henrique reeleito, Lula ficou em segundo. 2002, Lula foi eleito. 2006, Lula foi eleito. 2010, Lula escolheu a Dilma e também escolheu o Temer, que está numa treta interessante aí nas redes sociais. O Temer falou que a Dilma é honestíssima, a Dilma respondeu que o Temer é golpista e o Temer rebateu dizendo que a resposta da Dilma nem merece resposta. E eu fico pensando no Lula, daqui a pouco ele vai falar, não é hora de criticar o companheiro Temer, porque agora é assim, para falar que está contra Bolsonaro, você admite qualquer besteira, qualquer contradição, qualquer falta de proposta para o futuro, porque o foco na cabeça de muitos é só derrotar Bolsonaro. E eu insisto aqui que nós temos dois focos nessas eleições. Um, derrotar Bolsonaro e outro, fazer dessa campanha uma campanha propositiva, para que o Brasil entenda a necessidade de mudar modelo econômico, modelo de governança, porque não basta trocar o presidente, se não mudar esse modelo, nós estaremos daqui 1 ano, 2 anos de novo aí preocupado, não é possível que esse governo não presta, a popularidade vai despencar, o Lula se ganhar, baseado no que está fazendo e falando na campanha, vai se desastrar rapidamente, não tem assumido compromisso concreto, não tem apresentado projeto, propostas, é um negócio assim, eu lamento muito de ver pessoas caindo nessa conversa, pessoas que até pouco tempo você imaginava, puxa, aqui representa o campo progressista lúcido, vou citar aqui um nome de alguém que eu respeito, o Randolph Rodrigues. Quando eu vejo o Randolph, que até pouco tempo falava com todas as letras que Bolsonaro só chegou na presidência por conta dos erros e contradições do PT no poder.
Aí agora o Randolph parece que esqueceu disso e se alia ao Lula, que está repetindo os mesmíssimos erros. Então, lamento muito, estou citando aqui o Randolph e insisto, respeito, nada pessoal. O que eu lamento é o movimento político do Randolph nesse momento. Então, como eu vinha falando, essa eleição tem que ser uma eleição propositiva, né? E em 2010, o Lula então escolheu a Dilma, que foi eleita. Em 2014, a Dilma reeleita. Em 2018, Lula candidato, mentindo para o povo, porque ele não podia ser. Ele sabia disso. Ali foi uma mentira, ali foi uma farsa, ali foi uma fraude. Por quê? Lula estava preso, condenado em segunda instância. A lei da ficha limpa, que o Lula sancionou, né, impedia ele de concorrer. E aqui eu não quero nem dizer se era justo. Não é esse o caso. Estava condenado, não tinha tempo de rever isso até as eleições, mas mentiu, né? Foi até o limite, chegou no limite, o TSE falou o quê? O que todo mundo sabia. Oi, Lula, você não pode ser candidato. Ah, nossa, que surpresa. Então coloca o Haddad no meu lugar, a mando do Lula. Até que muita gente chamava o Haddad de poste. E ele ia toda segunda-feira na cadeia pedir orientações para o Lula. E em 2022, quem é o candidato? O mesmo, Lula. Então é natural que ele e Bolsonaro, né, estejam no centro das atenções nesse momento, para o bem e para o mal, né? Porém, vejam bem que o Ciro, na convenção, e depois dela, por conta da repercussão que se teve ali em vários jornais falando do assunto, vários sites, a militância do Ciro conseguiu colocar a hashtag Ciro Presidente em primeiro nos trends tópicos do Twitter por várias horas ali. Depois ficou em segundo, terceiro também, ocupando, né, um espaço importante, porque no Twitter, que não é a principal plataforma que o povo busca informação, mas querendo ou não ali, chama a atenção de formadores de opinião. E aí, por conta de toda essa repercussão, a busca pelo nome do Ciro no Google disparou, como o antagonista registrou aqui. Eu não sei se isso vai acontecer com outros pré-candidatos quando tiverem as suas convenções e forem oficializados. Porque o Ciro tem alguns ativos que os outros não têm. O Ciro foi terceiro em 2018, então ele também traz um recall. As pessoas conhecem o Ciro, não com profundidade. As pesquisas mostram que muitos conhecem de ouvir falar, conhecem pouco, mas ele tem assim, o nome dele pelo menos, né, é mais conhecido do que o de outros candidatos aí. O Ciro então foi terceiro e está em terceiro agora, né? Ele ocupa melhor a internet, o canal do YouTube do Ciro, então as propostas dele, os vídeos do Ciro circulam em grupos bolsonaristas, grupos lulistas e é óbvio nos grupos ciristas. O Ciro tem militância, então tudo isso favorece o nome dele ter o destaque que teve. E quando a pessoa vai lá e digita Ciro Gomes, vai encontrar, claro, críticas ao Lula, críticas a Bolsonaro, vai encontrar algumas matérias mentirosas que são feitas aí para tentar desqualificar o Ciro Gomes, porque muita gente na grande mídia atende ao interesse daqueles que se beneficiam e lucram na tragédia, né? Então a grande mídia não tem o Ciro assim como o favorito dela, não é nem de longe o favorito da grande mídia. Então vão encontrar matérias desse tipo, mas vão encontrar também o quê? Propostas do Ciro. E aí isso é importante, como eu vinha falando, o Ciro tem feito uma campanha baseada em propostas e quando ele critica o Lula e Bolsonaro, e muita gente tenta reduzir o Ciro a alguém que ataca, que critica, mentira, o Ciro faz as críticas e os chamados ataques em relação àquilo que está errado no presente e em relação ao que deu errado no passado. E alguém que quer ser presidente tem que ter esse olhar crítico pro agora, pro ontem, para construir e para tentar entender o que pode ser feito para o futuro. Então não dá para fazer uma campanha ignorando o momento presente e também o passado. Então o Ciro tem essa postura e alguém que está fazendo uma campanha muito propositiva. Basta entrar no canal dele lá, você vai ver o Ciro horas e horas. A Fiesp foi realmente um espetáculo, né? Quem não assistiu o Ciro lá mais de 3 horas, o detalhe, eu assisti na íntegra, quando chegou ali perto de 2 horas, o Josué, que é o presidente da Fiesp, falou: olha, nosso tempo já estourou aqui, mas a gente queria trazer mais 1, 2 perguntas. O Ciro falou: olha, fica tranquilo, tem um tempo que precisar. E foi ficando, e 2 horas já tinha estourado o tempo. Ele ficou mais de 3 horas respondendo perguntas complexas. Eu fico imaginando Lula e Bolsonaro num debate daquele. Certamente não vão, mas não aguenta 5 minutos daquela discussão, 10 minutos, e vai tentar levar para a pauta de costumes, no caso do Bolsonaro, para a pauta moral, não sei o quê. E o Lula vai tentar falar de picanha, de cerveja, que na minha época, que não sei o quê, que o Brasil tem que se livrar do fascismo, tem que proteger a democracia, mas não vai aprofundar. A forma como o Ciro se comportou lá na Fiesp é um negócio realmente impressionante. Então esse é um ponto importante. Quem for pesquisar o Ciro no Google vai inclusive se deparar com várias informações,
né, e várias notícias que saíram depois dessa participação dele na Fiesp. Agora pensem comigo, né, se o Ciro na convenção gerou essa repercussão, imagina na campanha, quando todo dia o Ciro vai estar na TV, não só durante a propaganda que o candidato vai ter direito ali a alguns segundos, mas também a cobertura que é feita por todos os jornais importantes, que vão deixar ali alguns minutos para o Ciro, para o Lula, Bolsonaro e outros pré-candidatos, aí pelo menos os mais bem colocados. Então, essa cobertura na imprensa também pode ser importante para continuar, né, colocando o Ciro em destaque nas pesquisas. Aí o eleitor vai escolher. Se o que pesquisar agradar, talvez pode ser que isso vire voto, talvez não, mas é importante que o eleitor pesquise, compare e avalie os candidatos. E uma outra notícia é que o PDT, né, durante a convenção, homologou uma espécie de resolução anti-Lula. A regra aprovada proíbe, vejam isso, pedetistas de fazerem propaganda para candidatos que não tenham sido aprovados pelas convenções nacional e estaduais do partido. O documento, que já havia sido aprovado pelo Diretório Nacional do PDT, também veta pedetistas de, abre aspas, desrespeitar ou omitir a chapa majoritária, fecha aspas, em suas propagandas eleitorais. Na prática, a resolução impede pedetistas de fazerem propaganda para o ex-presidente Lula ou qualquer outro nome que não esteja oficialmente aliado ao PDT nos estados. Dessa forma, finaliza a matéria, lideranças como o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, pré-candidato ao governo do estado, não poderão usar a imagem de Lula em suas peças de campanha como desejava. Então, né, eu como pedetista, filiado e pré-candidato a deputado federal aqui em Minas Gerais, fiquei muito feliz com essa medida. Como bem disse o Daciolo recentemente, o PDT é 12, o PDT é Ciro. Quem quiser fazer campanha para o Lula, que vá para o PT e seja feliz no PT. E a Miguelina, que também tem tido falas nesse sentido, na convenção, reforçou, né, esse compromisso do partido com Ciro Gomes, lamentou, né, fez ali uma crítica também a quem faz o Lzinho de Lula e disse que nós temos que fazer é o C de Ciro. E eu concordo com a Miguelina e com o Daciolo, né, lamento qualquer pedetista que faça ou venha fazer ou que tenha feito o L de Lula, porque, como o Daciolo disse, eu repito aqui, quer fazer campanha para o Lula? Vá para o PT ou vá para algum partido que se aliou ao PT, o que não é o caso do PDT. E é preciso respeitar tanto Ciro, a sua militância, o partido, a militância do partido e a história do PDT. Detalhe, PDT que sofreu muito por conta do tudo que o Lula fez para tentar prejudicar o partido desde a sua origem. E Brizola também sofreu bastante na mão do PT, e vale lembrar que o Lula, quando foi no velório do Brizola, saiu de lá vaiado, porque as pessoas que lá estavam simplesmente não conseguiram resistir, né, às muitas traições que o Lula fez contra o Brizola. Pessoal, então é isso, né? Eu, particularmente, gostei muito dessa resolução aqui que foi aprovada na convenção do PDT, e vamos ficar bastante atento. Qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal, até mais!